houve um estudo do Banco de Espanha que diz que 81% dos espanhóis não sabe explicar o que é a inflação. É uma verdadeira loucura. 51% dos alunos do ensino secundário acreditam que quando pedes um empréstimo não tens que devolvê-lo. E a realidade é que investir não é uma opção. Investir deveria ser uma obrigação e deveria ser algo que nos tivessem explicado quando éramos crianças, não? Com o sistema que está montado atualmente, não poderemos ter uma pensão para nos aposentarmos. Sabem quando foi estabelecido o sistema de repartição na Espanha? 1939, Francisco Franco. O problema, mas isso ocorre em todos os governos, nos querem pobres, incultos e doentes, mas não mortos. Esses três atributos te fazem depender deles, do seu poder político. O que você tem que fazer é: qual é a coisa mais importante que eu quero fazer na minha vida? Ser livre. É nisso que todos deveríamos aspirar. Ser financeiramente livres e decidir se queremos trabalhar ou se queremos viajar. Ou seja, é totalmente legítimo. Se o dinheiro não trabalha para você, enquanto dormes, vais estar a trabalhar até o último dos teus dias. Uma pessoa que esteja ouvindo isso, eu acho que agora mesmo estará assustada, mas bem, trouxemos para investir desde o zero. Como deveria começar? Ou seja, desde o ponto número 1 que tem que fazer para começar a melhorar essa situação do salário que recebe, como deveria fracioná-lo, tudo o que você pensar para este iniciante, para este novato, esta novata, o que deveríamos explicar? Fernando, bem-vindo ao Tenho um Plano. Como você está? Muito obrigado, Sérgio, Juan. A verdade é que é um autêntico prazer estar aqui em Andorra com você. E bem, vamos falar um pouco sobre finanças e investimento, não é? Essa é a primeira pergunta que quero te fazer. Por que investir? Porque uma pessoa que está neste podcast, que chegou aqui, deveria considerar a ideia de investir. É uma pergunta muito boa. E é uma pergunta que é a resposta... Ou seja, eu acho que todos deveríamos nos fazer essa pergunta, não? Mama no sul, o porquê investir. E a realidade é que investir não é uma opção. Realmente, investir deveria ser uma obrigação. E deveria ser algo que nos tivessem explicado quando éramos crianças, não? Eu não sei vocês, mas falaram para vocês sobre dinheiro na escola? Nada, pouquíssimo. E assim, da inflação e essas coisas que agora começam a se ouvir, eu acho que ouvimos muito porque temos o podcast. Senão você fala com uma pessoa comum e ela diz, sim, é inflação, mas não sabe nem que tem que colocar dinheiro em ações, nem em nada disso. Não, e de fato houve vários estudos ultimamente. Houve um estudo do Banco de Espanha que diz que 81% dos espanhóis não sabe explicar o que é a inflação. É uma verdadeira loucura. Houve outro estudo que foi, acho que foi do PISA, que dizia que 51% dos alunos do ensino secundário acreditam que quando pedes um empréstimo não tens que devolvê-lo. Essa é a educação financeira que temos hoje na Espanha, não é? E a pergunta é que falávamos de porquê investir é que temos uma relação muito ruim com esse dinheiro. Quando éramos crianças, como vocês, a mim também não me falaram, não é? Não nos falam da importância que tem ou vai ter o dinheiro na nossa vida. De fato, quando és criança e te perguntam ou alguém lhes diz ou dás algo de dinheiro a uma criança, é como um gesto feio, é como não fales de dinheiro com a criança, não lhe ensines nada, deixa-o brincar. E estamos construindo em juventude, crianças que não têm uma relação saudável com o dinheiro, e essas pessoas são as que posteriormente entrarão no mundo laboral, terão suas vidas financeiras, e essas vidas financeiras provavelmente não satisfarão suas necessidades, não é? E eu acho que o problema de não compreender porque temos que investir é porque não compreendemos os problemas que estamos enfrentando hoje em dia, não é? Ou há outro estudo que foi feito há alguns anos. Bem, vocês são felizes trabalhando? Muito. Sim, a verdade é que sim. Sois uns sortudos, eu também. Mas apenas 13% da população mundial que trabalha é feliz. Vocês conseguem imaginar levantar-se todos os dias para ir a um trabalho em que não são felizes? Todos os dias, todos os dias. Sobretudo, sem a sensação de que estou em um caminho para uma vida melhor. Ou seja, que esse seja o destino, ou seja, que esse seja meu destino nos próximos anos. Isso seria o mais difícil, porque talvez haja pessoas que estarão em trabalhos que não gostam, mas que encaram como um videogame de agora estou aqui, estou trabalhando neste bar, estou trabalhando neste lugar, porque é o que vai financiar meu futuro profissional, meu futuro de investidor, meu futuro seja o que for.
Aí já é como se você o encarasse como um videogame e diz, por exemplo, Juan trabalha em lugares que me parecem incríveis, como em entregando pizzas, como em armazéns, e é muito legal, porque depois ele tem a história mais bonita, Sim, não? Tem uma mas é mais história o que mais você de filme. disse, que quando você está nesse trabalho, é legal estar lá porque pensa em como vai crescer. Claro. Mas porque você tem uma meta. Você faz um plano de onde quero estar no futuro, não é? Havia um estudo de Harvard que foi feito em 1953 que pegavam... foram a uma aula de MBA, certo? De um mestrado em administração de empresas e perguntaram a toda a turma, certo? Se tinham metas e se essas metas estavam definidas e se as tinham escritas. 87% disse que não tinha metas definidas. 10% tinha metas definidas, mas não escritas. 3% tinham metas definidas e escritas. 20 anos mais tarde, voltaram a procurar todos. Vocês podem procurar o estudo. Procuraram por todos. 87% sua vida tinha ido bem. Os 10% que tinham pensado nessa meta que queriam ou onde queriam chegar estavam ganhando, acho que era 20% a mais que os outros 87%. E os que tinham definido a meta, que a tinham escrito, que a tinham visualizado, que tinham esse plano, estavam ganhando 10 vezes mais que os 87% restantes. Caramba! Desculpa, 97% restante, é brutal. E é essa a ideia de ir prosperando, de ir melhorando. Se não fizermos nada, se não pensarmos em tenho que investir, tenho que buscar uma alternativa adicional ao que é o meu trabalho, vamos viver na corrida dos ratos até o último dos nossos dias. Porque o que é que vai fazer com que você possa parar de trabalhar uma pensão? Vocês foram embora, bem feito, porque o que está ficando aí, não sei se vocês sabem como estão as pensões na Espanha, não? Parece ser que, não sei, confirma-nos, mas parece ser que não, que a nossa geração, até um pouco mais jovens, nossos filhos, por exemplo, com o sistema que está montado atualmente, não poderemos ter uma pensão para nos aposentarmos. Exato. Vocês sabem quando foi fixado o S, porque há dois sistemas. Existe o sistema de capitalização, onde todas as suas contribuições para a segurança social vão para você, são investidas, mesmo que sejam em renda fixa, ou produtos muito básicos, e que vão gerando uma pequena rentabilidade, mas vão fazendo juros compostos. E depois está o sistema de repartição, que para mim é o maior erro da história. Sabem quando foi estabelecido o sistema de repartição na Espanha? 1939, Francisco Franco. Hoje, onde a nossa pirâmide populacional era assim. Claro, havia muita gente jovem, alta natalidade e a esperança de vida era menor. Havia menos gente idosa e, portanto, o sistema de repartição pode fazer sentido. O sistema de repartição simplesmente quer dizer que os contribuintes atuais estamos financiando as pensões atuais dos pensionistas atuais. Hoje estão sendo financiados um pensionista com 2,1 trabalhadores e isso vai piorar cada vez mais. Temos menos natalidade e cada vez as pessoas vivem mais. Então, o sistema de pensões pública espanhol é o maior esquema Ponzi da história. Para poder dizer esquema Ponzi e fazer o cheque, alguém tem que não receber, porque aí é onde está a graça. Bom, a questão é que, por enquanto, todo mundo vai recebendo. Mas vocês sabem como eles estão cobrando com dívida. Ou seja, não importa a cor do partido no governo, se ninguém fez nada e ninguém reverteu desde 1939 um sistema de distribuição de pensões. Mas agora diz-se, recorde no fundo de pensões, estamos recuperando ela, não? E o que não veem é que sim, a está recuperando, nunca chegaram a zero, mas a dívida da Segurança Social acho que já estava em torno de 116 mil milhões. Meu Deus. Então, estamos financiando essas pensões com dívida. É sustentável? É sustentável uma empresa falida ir financiando-a com dívida? Imaginem que vocês financiam, tenho um plano com dívida e cada vez perdem mais dinheiro porque vivemos em um déficit permanente há 15 anos. É perdas. E como vocês cobrem a empresa? Com dívida. Como isso acaba? Pois acaba mal. Então, a forma de financiar nosso sistema público de pensões são cotas de solidariedade. Agora vamos tributar mais, vamos espremer o contribuinte, vamos pedir mais dívida. E isso é insustentável.
Vocês não teriam pensões. Eu não teria pensão. Eu já não vou ter pensão. Para onde vai todo esse dinheiro? Para onde vai todo o meu dinheiro para pagar uma pensão de alguém que contribuiu no passado? E o problema é que isso está escrito, que todo mundo deveria saber, mas ninguém te explica na escola. Ninguém te explica que o sistema de pensões público é de repartição e tudo o que vão tirando de você pelo caminho é para pagar aos atuais. Sim, ou seja, embora isso seja sabido, é algo que, como o sistema é tão complexo e ninguém te explica, a maioria das pessoas não entende. E depois, e agora respondo à primeira pergunta, é que eu me alongo um pouco. A poupança. O que nos ensinam desde pequenos? O porquinho. Certamente. Para o porquinho. Esse é o maior erro de toda a história, mas que nossos pais, ou seja, me ensinaram, guarda no porquinho, guarda. Para quê? Desde 2010 até a atualidade, a perda de poder aquisitivo do euro, sabem quanto foi? 34%. No porquinho, se você tinha 100 euros, hoje o poder de compra desses 100 euros, você tem que subtrair 34%. E isso é o que você pode comprar hoje com isso. Ainda assim, a educação financeira, voltando ao início, é tão horrível que mirem as taxas de poupança que temos na Espanha. Entre 0 euros e 15 mil euros, sabem qual é a percentagem de pessoas que há na Espanha que tem essa quantia poupada na conta ou em ações líquidas? A grande maioria, eu acho. 70%, 80%. 63%. Mais de 60 mil euros, 2,3%. Sério? E agora, vamos juntar tudo ao que dissemos, certo? Temos a corrida dos ratos, pessoas que não estão felizes em seus trabalhos, que obviamente com as taxas de poupança que temos, não podemos parar de trabalhar, porque como você vai parar de trabalhar com 15 mil euros na conta ou com 5 mil, e depois você tem que, não vamos ter pensão e que provavelmente vai ter que trabalhar até mais tarde. Pois com este panorama, como não vamos ter que investir? Como não vamos ter que fazer com que o dinheiro trabalhe para nós enquanto estamos dormindo? Warren Buffett diz, se o dinheiro não trabalha para você, enquanto dormes, vais estar a trabalhar até o último dos teus dias. E isso é o que nos deveriam ensinar desde crianças, meter na cabeça que te dediques ao que quiseres, mas ao que quiseres. Podes dedicar-te, podes ser, sei lá, farmacêutico, pizzaiolo, advogado. Não importa, porque não importa a profissão. A profissão é algo a que te deves dedicar porque te faz feliz. Está bem? Há pessoas que, é difícil se dedicarem ao que as faz felizes, mas não importa, dedique-se ao que quiser, mas invista. E por pouco que invista, o resultado sempre será melhor do que o resultado que você terá se não investir, que é trabalhar para sempre. Claro, por pouco que invistas, claro. Eu estava pensando também na grande porcentagem da população não ganha quantias que o investimento possa mudar sua vida, ou talvez sim, não sei. Mas, por exemplo, uma pessoa que esteja ganhando 1.500, 2.000 euros, você acha que é viável que possa começar a investir na Espanha? Óbvio. Mas na Espanha, não. Ou seja, muitos dos nossos alunos, seguidores, são da América Latina com capacidades de poupança muito menores. Mas sabem o que acontece? Que eu vejo na América Latina a paixão, a vontade de melhorar, de sair dessa situação financeira negativa é muito maior do que a que temos aqui hoje. Aqui vivemos em um país onde muita gente levou à enésima potência o que é o carpe diem, não? O desfrutar o dia a dia e não pensar no que vai vir no futuro. Então eu acho que isso é algo que deve ser considerado. Pode-se começar a investir com uma pequena quantia. Sim, o que acontece é que muita gente ou como poupa ou como pensa em destinar algo para o investimento. Eu faço todas as minhas despesas e depois vou ver se me sobra algo para investir. Esse é o maior erro que podemos cometer. Porquê? Porque realmente o que você tem que fazer, o que é? O que você tem que fazer é, qual é a coisa mais importante que eu quero fazer na minha vida? Ser livre. É nisso que todos deveríamos aspirar. Ser financeiramente livres e decidir se queremos trabalhar ou se queremos viajar. Ou seja, é totalmente legítimo. Talvez vocês poderiam parar de trabalhar, mas fazem isso porque gostam, porque são apaixonados pelo que fazem e isso é ótimo. Mas você é financeiramente livre, certo? Então, se você entende que seu
objetivo tem que ser financeiramente livre, a primeira despesa que você deveria ter na sua escala de custos seria contribuir como primeira despesa o que você destina à poupança, sabe? Mas o que seja, obviamente pensando que tens que pagar uma hipoteca, aluguel, despesas fixas, mas coloca o primeiro gasto no investimento. Quanto? Pois é que se investires 150 euros por mês é uma barbaridade. O problema é que muita gente busca resultados a curto prazo, encontrar ou tornar-se milionário amanhã. E eu vejo muita gente que começa a investir em coisas que realmente, pois isso não é investir, é especular e isso não vai te levar ao resultado que você quer. Mas vou dar um exemplo. Na Espanha, o gasto médio em tabaco é 1.800 euros. Se dividirmos por 12, seria aproximadamente uma quantia semelhante a 150 euros. Uau! Quantas pessoas estão destruindo suas vidas fumando? Como pode ser que você tenha a intenção de gastar em uma coisa que vai te matar, que vai reduzir sua expectativa de vida e não investir? Se você investir há 30 anos, certamente conhece alguém que fuma há 30 anos, essa quantia de forma mensal ou com um aporte anual, não importa o que quiser, e investir em um simples ETF que historicamente te deu em torno de 8, 9%. Sabem qual é a quantia depois dos 30 anos que você tem na conta do banco ou nesse investimento? Depois passarás por impostos, tens que ajustar pela inflação. Mas bom, não importa. Essa quantia, sabes quanto é? Não faço ideia. É em torno de 350 mil euros. Que sim, que não te faz milionário, mas é que falamos do gasto em tabaco. É que se somares o gasto em álcool e em coisas que realmente não contribuem para ti, também não queremos falar de não desfrutar ou de não viver. Ou seja, podes fazer tudo. Mas se adicionares o gasto em álcool e tabaco, vais para cerca de 2.500 euros por ano, segundo dados. Isso em 30 anos são cerca de 550 mil euros. Que barbaridade. E esses 30 anos vão passar igual para todos vocês. Você decide se quer acabar com os pulmões destruídos, com o fígado, com os rins ou com 550 mil euros. E falamos simplesmente de ETF. Depois há mais coisas para poder potenciar essas rentabilidades. Mas com isso, quem não pode poupar isso na Espanha? Porque é que na América Latina o fazem. É que na América Latina são capazes de sacrificar seu lazer para poder investir mais e para poder chegar a um melhor resultado. Essa consciência de sacrifício é o que deveriam ou deveríamos ter um pouco mais. E é uma consciência que é surpreendente, porque todos os humanos temos inata de série. Sabem quantas quedas sofre uma criança antes de aprender a andar? Não sei, cara. Caem 4.000 vezes. Caramba. Cair, levantar-se. Cair, levantar-se. E cada vez você vai fazendo melhor. Esse sacrifício é provavelmente o único que muitas pessoas fazem porque depois não querem voltar a se sacrificar. Não querem. Nos tornamos pessoas muito confortáveis. E aqui entra esse boicote que o nosso cérebro nos faz. Porque você dizer ao seu cérebro, vamos lá, vou começar a estudar algo para que me dê resultados dentro de 30 anos. Nosso cérebro não funciona assim. Nosso cérebro funciona com inputs imediatos. Você entra no Instagram, poxa, recebi um like, e isso gera uma adição brutal. Buscamos impacto rápido. Então, quando alguém fala sobre investir a longo prazo, sobre gerar uma poupança a longo prazo para obter algo muito a longo prazo, seu cérebro não gosta do sacrifício, porque já nos educaram para não termos esse sacrifício. Mas todos podemos conseguir esse sacrifício. O que acontece é que a questão é quanto você deseja isso? Que prioridade você dá a tudo isso dentro da sua vida? E eu acho que isso é o que nos falta, ou que faltaria a muitos, esse sacrifício para dizer, certo, eu estou hoje, o que falávamos há pouco, que Juan dizia que estava em trabalhos de todo tipo, mas tinha uma meta a alcançar. Onde quero estar eu dentro de alguns anos? E talvez acabes no mesmo trabalho, mas chega o dia em que esse investimento te permite dizer, eu não volto. Mas se não fazes nada, estás morto. Totalmente, cara. É que além disso, não prestar atenção ao dinheiro que você tem na sua vida ou como o gerencia é um pouco comparável a não prestar atenção à sua saúde.
Imagine se você não andasse, se fosse sedentário, se não fizesse esporte, se todos os dias comesse pizza, hambúrguer, comesse mal com refrigerantes, o que é que aconteceria na sua vida? Qual seria o resultado desse juro composto, mas ao contrário, em 30 anos na sua vida? Provavelmente, não, em 30 anos acabarias com alguma doença e terias que estar em uma cama, né? Dessas crónicas que estão acontecendo agora pela vida que temos. Provavelmente que estarás com pouca energia, terás envelhecido mais, ou seja, destróis a tua vida. No entanto, aí parece que somos mais conscientes, ou pelo menos parece que estão tentando nos contar mais a história, porque você vê que a sua saúde está em jogo. Mas a saúde financeira também é outra saúde. É a saúde que tem o seu banco, sua vida pessoal, que as pessoas... Isso é uma pergunta que quero te fazer. Tem pouca cultura de poupança, não é? Na Espanha, tendemos a viver acima do que deveríamos viver muitas vezes. E muitas vezes, não sei se é o ego, é o orgulho, é a pressão social, mas essa pessoa viveria melhor um pouco mais nos arredores, tendo um pouco mais de dinheiro para poder poupar ou para poder investir, do que querer comprar coisas para as quais não tem dinheiro para impressionar pessoas que nem sequer se importam com o que se compra. Sim, eu acho que isso é o que falamos. Essa pouca consciência que nos foi instaurada desde crianças, que nos educaram sobre tudo isso. Mas é que realmente, Sérgio, é isso que eles querem. Ou seja, porque no final é o que procuram. Há uma frase acho que foi de Simón Bolívar, que dizia que um povo ignorante é um instrumento cego de sua própria destruição. Ou seja, é perfeito que o povo não se dê conta de nada. E falávamos de saúde e que cada vez há mais consciência. Eu acho que vocês fazem um papel muito importante porque trazem pessoas muito boas que abrem os olhos e que explicam coisas que realmente, a nível de alimentação, eu acho que é uma parte muito importante, mas que está totalmente enviesada por essa pirâmide gerada pela indústria alimentícia, onde o primeiro alimento são os cereais. Ou seja, é que é demente. Mas na saúde, perfeito. Cada vez há mais gente que está contribuindo para essa consciência. Mas é que, como falávamos agora, de que te serve ter apenas uma das pernas da cadeira bem, ou seja, de que te serve ter uma saúde incrível se os teus problemas financeiros são enormes, ou de que te serve ter uma situação financeira incrível, mas a tua saúde não te permitir viver muitos anos e desfrutar desse trabalho. Eu acho que, no final, há uma relação muito semelhante em termos desse juro composto, que um te ajuda nessas finanças e a te ver a longo prazo, e o outro, a saúde, é que é fundamental, porque te vai permitir poder desfrutar de tudo isso. O problema, pois que infelizmente, mas isso ocorre em todos os governos, é que nos querem pobres, incultos e doentes, mas não mortos. Esses três atributos te fazem depender deles, do seu poder político, de que possam continuar lá e te dar as migalhas do que eles querem para se manter e ter o teu voto. Então é preciso tentar ser um pouco anárquico nesse sentido, ser crítico e pensar que, puxa vida, as coisas não estão indo bem. Teremos que encontrar uma solução para tudo, mas aí reside o interesse que todos temos em querer buscar. E hoje em dia, na internet, nunca foi tão fácil poder acessar informações, a informação de qualidade. A única coisa que vocês têm que fazer é abrir o vosso computador e hoje em dia, com inteligência artificial, com ChatGPT, ou seja, podem perguntar o que quiserem e obter respostas e questionar-se sobre coisas. E eu acho que isso é algo que há 15 anos não tínhamos essa opção e que era muito difícil. E hoje em dia, todas as respostas estão a um clique de distância. Uma pessoa que esteja ouvindo isso, eu acho que agora mesmo estará assustada, mas bem, trouxemos para investir desde o zero. Como deveria começar? Ou seja, desde o ponto número 1 que tem que fazer para começar a melhorar essa situação do salário que recebe, como deveria fracioná-lo, tudo o que você pensar para este iniciante, para este novato, esta novata, o que deveríamos explicar? Certo, esta é uma pergunta muito boa e a resposta é que a primeira coisa que se deve compreender é que o juro composto é a chave de tudo. Abraham Lincoln disse que, imaginem que vamos cortar uma árvore e temos 6 horas. Como faríamos isso? Bem, ele disse que passaria as primeiras 4 horas afiando o machado e seria muito mais eficiente, certo? O que é conhecimento.
O juro composto é algo que funciona para todos. Obviamente, há 3 atributos dentro desse juro composto, que são tempo, rentabilidade, que poderíamos medir como esse conhecimento, e poupança. Todas as pessoas têm diferentes atributos no sentido de poupança, pois nem todos têm a mesma capacidade de poupança. Isso terás que adaptar esse investimento à tua poupança, à tua situação, tentar melhorá-la, tentar o que comentamos, colocar primeiro essa despesa como poupança. Isso é o principal. Depois, o tempo é uma coisa que não joga a teu favor. Realmente, muitas pessoas provavelmente estão assistindo a este podcast e talvez digam, cara, eu tenho 40 anos. Falamos de um exemplo de 30 ou alguém que tenha 50 ou alguém que tenha 60. O tempo não está a seu favor. E essa é uma variável muito importante dentro do juro composto que você tem que tentar suprir com outros atributos que dissemos que são conhecimento, que é rentabilidade e poupança. Entendemos que uma pessoa de 20 anos tem uma menor capacidade de poupança que uma pessoa de 50, depende da vida que tenha levado, mas entendemos que sim, então tenta suprir essa falta de tempo com poupança e depois com conhecimento. É fundamental ter conhecimento. Vejo muitas pessoas que se lançam ao investimento sem saber o que estão fazendo. Agora, por exemplo, vivemos uma época de quedas, volatilidade. E o que é parado médio é o certo. Vocês investem? Sim. Em que? Eu pessoalmente, em fundos indexados. Certo, eu também. Está automatizado e o dinheiro é depositado todos os meses. Certo que vocês fazem o que é o dollar cost averaging, vão aportando, e por exemplo, estas últimas semanas que houve quedas, isso preocupa vocês? Afeta vocês? Eu nem olho. Nem olhas. Não olho. Cliente perfeito, no sentido de é o que se deve fazer, sabe? Ou seja, não olhar. Você olhou, Sérgio? Não, eu só tive um pouco desse FOMO. Essa sensação de que estou perdendo uma oportunidade de poder investir mais. Muito bem. Mas também não é que ele seja um corretor ou um trader, então digo, bem, sim, perdi a oportunidade de poder colocar muito mais depósito porque talvez poderia ter aproveitado isso para baixar toda a média de investimentos que fiz até agora, mas digo, cara, já está. Minha estratégia também não é ver cada pico e aproveitar esses momentos de baixa. Não, mas isso que você disse, Sérgio, é muito inteligente, porque você se aproveita da volatilidade do mercado, de acordo? Para alguém que tenha vivido essas quedas com nervosismo, com preocupação antes de investir, uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que a bolsa cai. E a bolsa cai às vezes forte. Concretamente, se pegarmos um horizonte temporal dos últimos 100 anos e olharmos quantas quedas houve, poderíamos dizer que em 50 desses 100, em 50 houve quedas de entre 10% e 20%. Portanto, a cada 2 anos, em média, e isso é o que é importante entender, vamos vivenciar quedas de entre 10% e 20%, certo? Depois, nesses últimos 100 anos, houve 15 quedas de mais de 20%. Isso quer dizer que a cada 5 ou 6 anos enfrentamos uma dessas grandes quedas. De acordo? Mas, ainda assim, a bolsa tem 200 anos. E se você olhar o gráfico com uma escala logarítmica, vê que nunca parou de subir. Isso é o que é preciso entender. Então, não importa o motivo, não importa se é Trump com suas tarifas que está gerando essa incerteza no mercado. A bolsa vai continuar subindo sempre porque dentro da bolsa, que isso é o que as pessoas muitas vezes não entendem porque veem como algo intangível, estão os melhores negócios do mundo. E se a bolsa desaparecer, provavelmente esse será um dos menores problemas que nós temos. Não sei onde está a nossa poupança, porque provavelmente não estaremos vivos, entendem? Quando investes dessa forma, isso não deve te preocupar. E isso é algo de que se deve ter muita consciência. Então, quando vemos quedas dessas e podemos fazer um esforço para contribuir com um adicional, porque entendemos que isso é apenas mais uma etapa de volatilidade que o mercado está vivendo, isso é algo inteligente que podemos fazer. Quando me perguntavas agora sobre o que mais podemos fazer para começar a investir, etc. Tentar ter o conhecimento para entender que esse tipo de quedas são oportunidades. Não é preciso entrar em pânico. As quedas são situações quando, obviamente, estás investindo em um indexado ou em ações, certo? Mas entendes a contabilidade, entendes os fundamentais e entendes que o negócio não sofreu nada, simplesmente é a típica volatilidade de mercado, que é algo natural e necessário, porque se a bolsa não tivesse volatilidade, de que nos serviria investir? Então, dicas
para investir em alguém. Compreender o juro composto, compreender os 3 atributos que são conhecimento, tempo, não se pode controlar. As pessoas que são jovens, ou seja, uma pessoa que é jovem, é que é incrível. Eu, por exemplo, com meus sobrinhos, o que fiz é, eu não lhes dou brinquedos, não sou o tio favorito, mas todo mês faço uma contribuição, de acordo? Para uma pequena carteira de ações que eles têm e para um pequeno ETF. Eles, o que é preciso entender é que essa bola de neve de juros compostos já começou e quando tiverem 20 anos já terão essa bola bem iniciada. E o efeito, como dissemos, dos juros compostos com algo como o tipo do tabaco de quantia é brutal. Quando essas crianças verem, vão querer gostar de mim, certo? Quando tiverem 20 anos e verem. O que lhes tenho, o que lhes caiu, meu tio não me deu nem um brinquedo, mas olha o que tenho. Isso para os pais é das melhores coisas que podem fazer pelos seus filhos. Obviamente depende da economia de cada um, mas isso é maravilhoso, poder dar esse presente ao seu filho e ir instruindo-o para que depois continue. Não para que pegue e compre um carro, não. A que continue esse legado e essa bola de neve. Então, compreender o juro composto, conhecimento, poupança e o que faltava... Poupança, conhecimento... Tempo, que o tempo não se pode controlar e depois ter essa disciplina de colocar o gasto da poupança à frente de tudo. Se fizeres isso, já tens o caminho. Obviamente, vais ficar milionário amanhã? Não. Ou seja, quem vos diga que vai ficar milionário amanhã graças ao investimento, não. Mas estás a construir e estás a alinhar-te a essa vida financeira, que é a que realmente tens que alcançar. Eu ia dizer percentagens dessas economias, percentagens desses gastos um pouco mais concretas. Respondo, por exemplo, a um salário médio de 2.000 euros, que eu acho que há bastante gente nos ouvindo aí e vivem em uma cidade, bem, normal. Valência, Madrid ou, sei lá, tanto faz. Onde for, em que parte da Espanha, quanto mais ou menos deveriam calcular que vá destinado a poupanças, a viver, a caprichos, sabe, né? Ou seja, essa distribuição financeira de finanças pessoais, o que recomendaria a essa pessoa comum? Como eu disse, primeiro gasto para onde o direcionas. Pois eu acho que o primeiro gasto que você deve direcionar, se puderem ser 200, 300 euros desse capital destinado à poupança, já vai alcançar um resultado incrível a longo prazo. Se puder mais, ótimo. Os aluguéis. É que depende. Ou a habitação. É que depende. Nós, por exemplo, onde vivemos em Mallorca, está totalmente distorcido. Ou seja, uma pessoa não pode alugar por causa dos preços que temos. Mas em uma situação normal, lógica, destinar isso, 30%, 40% no máximo para essa moradia, mais sua poupança, já estaria indo então aqui, a 50%, 60%. E o resto tenta gerenciá-lo como puder. Obviamente tem que aproveitar. Ou seja, isso não tem que ser um sacrifício. Falávamos da dieta, não? Pois, não tem que ser um sacrifício comer saudável. Tens que desfrutar. Então tens que ter tempo para poder viver e fazer coisas. Obviamente, quanto mais puderes destinar a essa poupança, muito melhor. Mas habitação e poupança deveriam ocupar depois isso 60%. Quando te referes à poupança, Fernando, também é parte do investimento, não? Tudo investimento. Mas, e não recomendas ter uma reserva ou algo assim? Você pode fazer uma pequena reserva, mas realmente, ou seja, o que é preciso entender é que todo o dinheiro que destines ao investimento tem que ser um dinheiro que não precisas para viver. Então, se real, porque senão estás condenado a tomar uma má decisão. Imagina que estás investindo um dinheiro que precisas para pagar o aluguel. Já estás mal, já não cumpriste a regra que falamos, mas se estás destinando 60% da tua renda à poupança a viver, a investimento, te sobra 40% restante. Também podes fazer uma pequena poupança disso. Obviamente eu começaria a investir quando já tenho uma quantia de capital, certo? Que dizes? Certo, tenho o meu pequeno colchão, invisto. Pelos problemas que possas ter a curto prazo, mas todo o dinheiro que possas destinar ao investimento, não o toques. Olha para ele a 30 anos. É a tua aposentadoria, essa é a tua aposentadoria real. Então é preciso tentar ter essa consciência de investir a longo prazo e de não tocá-lo. Já fazes tu, se quiseres, a tua poupança de tocar, certo? Mas não dessa forma.
Quando você imagina uma poupança de reserva, eu, por exemplo, às vezes imagino em X meses de vida, pois tenho economizado 12 meses de vida que mais ou menos sei que poderia voltar a uma situação económica parecida ou começar a ganhar dinheiro novamente. Como você imagina quando falamos de reserva? Exatamente. Ou seja, no final, depende um pouco da visibilidade e recorrência que você tem do seu negócio ou do seu trabalho. Mas realmente ter uma reserva de 12 meses para o que possa acontecer é mais que suficiente. Desde que o que você esteja fazendo com o resto da poupança seja investi-lo. Mas se você tem 12 meses cobertos dos seus custos de vida, haverá alguém. Mas e se eu parar de... Não se preocupe. Ou seja, se você perder seu trabalho ou algo der errado, você pode trabalhar. A questão é que você vai querer trabalhar em qualquer coisa para sobreviver e poder subsistir. Muita gente é muito acomodada. Isso não é suficiente. Mas realmente seria mais que suficiente. É que é improdutivo ter poupança na sua conta. Para quê? Para que a inflação o consuma. Desde 2010, o que dissemos, menos 34%. De que te serve isso? Olha, se você é uma pessoa mais conservadora e quer ter 18 meses, então tenha 18 meses. Mas é que realmente é algo que você pode assumir em um curto espaço de tempo e isso não te impede de continuar a investir. Talvez sua propensão marginal a investir no início seja menor porque está construindo a reserva, mas tenha as duas partes. E, acima de tudo, a mais importante é o investimento. Quem é Fernando? De onde você vem e o que precisamos entender sobre a sua vida para poder entender tudo o que você faz agora e o conhecimento que você tem? Fernando é um rapaz de Maiorca que desde muito jovem era apaixonado por investimento. O que ele não sabia muito bem era como chegar a esse mundo, porque na minha família nunca ninguém tinha investido em ações. Não, ninguém sabia ou estava dentro deste mundo e é um mundo muito fechado. Vou contar um pouco da minha história de forma resumida. Eu estudei economia, meu pai me deu uma das melhores lições. Eu fui para as melhores escolas de Mallorca, com pessoas muito top da ilha. Mas quando cheguei aos 18, eu pensava que ia para Madrid estudar em uma universidade privada, etc. E meu pai me pegou um dia e me disse: "Você não vai para Madrid." E eu: "Como? Não, você trabalhou este verão?" Eu: "Sim." E dava aulas de ténis para juntar umas economias. Diz: "Então você vai para a UIB. A UIB é a Universidade das Ilhas Baleares. E a partir de agora começa o seu caminho, Fernando. Acabou-se o que eu pago o colégio ou o que seja, começa o teu caminho. Primeiro choque, mas a melhor lição que já me deram, não é? Tirar a chupeta da boca, entender que agora é onde eu tenho que começar esse caminho. Então, estudei economia, eu mesmo financiei. É ridículo porque a matrícula, que eram 800 euros por ano, ou seja, não era uma dor enorme, mas bem, já tinha que fazer você e já tinha a pressão de fazê-lo. Então, eu estudei economia porque queria me dedicar à bolsa, pensando que isso iria me servir. Terminei os 4 anos e ninguém me explicou nada sobre a bolsa. Nem ninguém me disse nada. Então, digo, bom, está bem. Terminei, fiz como um estágio em um banco e ao terminar, pois bem, gostei e como eu gostava muito do tema do investimento, comecei na banca privada gerindo, recomendando pois carteiras de fundos, etc. a clientes. No primeiro dia que entrei, voltei depois ao sair para o carro e comecei a chorar. Eu comecei a chorar dizendo: cara, 4 anos de faculdade para acabar em um escritório onde, quando entrei com entusiasmo, as pessoas suspiravam. Um dos diretores veio e disse: faça-me um empréstimo rotativo apertando este botão que eu não consigo porque... E eu pensei: o diretor de banco privado está-me pedindo um crédito de seu cartão de 2.000 euros para que eu assine? E digo: aí vou acabar eu? Ou seja, é isso que me espera? Pessoas amarguradas, estressadas... Fiquei péssimo, ou seja, mas péssimo de pensar que se isso era a minha ponte para lá, eu não ia chegar. Então, aconteceu uma coisa um pouco curiosa, é que como o que eu fazia era lidar com muitos clientes, um dos clientes se dedicava ao setor hoteleiro. Em Maiorca é muito importante o setor hoteleiro e turístico e ele trabalhava no maior operador turístico da ilha. E, bem, meu trabalho muitas vezes era ouvir as pessoas, ouvir seus problemas. E depois eu tentava empurrar o produto que o banco tinha me dito que
que eu tinha que empurrar, né? Coisa que eticamente me doía muito. Então, um dia, ele me contou que estava se divorciando, e que isso, poxa, cara, estava destruindo ele financeiramente. E ele me disse, bem, você sabe sobre hotéis? E eu sempre fui muito decidido, e com a fome que tinha naquele momento, digo, Fernando diz que sim, diz. É que, olha, eu trabalho neste operador turístico e temos a opção de poder chegar a hotéis pequenos que sei que, porque nas Baleares houve um 2015, 2014, houve uma mudança geracional brutal, onde muitas famílias hoteleiras tinham pequenos hotéis boutique de 30 ou 50 quartos, que claro, os pais, avós tinham feito o hotel, e agora caía para uma geração mais nova, e essa geração eram médicos, arquitetos que viviam em Madrid e diziam, eu não vou ficar com o hotel, não vou ficar. Para quê? Eu não quero, prefiro vender. Mas não eram hotéis que estavam à venda. E ele sabia, porque era o operador turístico, que havia essa mudança geracional e que poderia ser forçada uma venda de um ativo fora do mercado. Então, ele me diz, eu não posso ir porque há um conflito de interesses, mas posso te dizer a pessoa, posso te dar o contato e você pode tentar manter uma relação, ver se ele está interessado em vender. Claro, termina a conversa, digo, ou seja, bem, ganho a confiança da pessoa, digo, quem me compra o hotel, quem me compra um hotel de, sei lá, 5 ou 6 milhões de euros, não sei. Começa a pensar a noite toda estudando a avaliação de hotéis para ter conhecimentos, o repar, não sei o quê, tudo. E vão passando as semanas, claro, eu já no banco, imaginem, o último a chegar, o primeiro a ir embora, já mentalizado, à tarde trabalhando nisso, faço alguns cartões de visita com o meu nome e com uma empresa falsa, porque era falsa, né? Ou seja, era só eu mesmo tinha feito o terno e vou ao primeiro. Falo com ele, um tipo encantador, maiorquino. E Maiorca tem uma coisa que é um mercado muito opaco para o hoteleiro, sobretudo na parte anterior, quando ainda não tinham entrado os fundos, que se você é maiorquino, eu sou maiorquino, já nos damos bem, sabe? Não é o mesmo que venha um forasteiro de fora, que o que quer é o seu dinheiro, já caiu bem. E me lembrei que, durante a faculdade, um amigo começou o curso e foi para Madrid. E ele trabalhava em uma grande auditoria. E liguei para essa auditoria e disse, oi, vocês têm departamento de dinheiro, de aquisições? Sim. E vocês se interessam por hotéis? E ele me diz, poderíamos dar uma olhada nisso, tal. Resumo, ele me trazia o cliente, encontrava o cliente e eu ganhava a confiança do hoteleiro. No começo era um pouco difícil, porque era chegar sem aviso e dizer, olha, eu gosto do seu hotel, acho que temos um cliente potencial. Mentira, não havia cliente nenhum. E resultado, aos 7 ou 8 meses, fechei uma operação. De 5 ou 6 milhões de euros. Sim, veja, eu compartilhava a comissão, não havia estrutura, levei uma pancada da receita porque não tinha estrutura, foi tudo imposto de renda, ou seja, brutal, mas, poxa, eu disse, mas se fui capaz de fazer uma, como não vou fazer mais? E naquele momento os fundos de investimento ainda não tinham chegado com força às Baleares. Chegamos a fazer 3 operações, quase meia, podemos dizer. E com isso minha vida mudou. Pendurei as chuteiras no banco, me demiti e em casa não disse que tinha feito nada disso. Meu pai ficou terrivelmente chateado, minha mãe também, mas como você deixa um trabalho em que vai todo dia de eterno e assim por diante. E eu durante todo esse processo adorava investir e todos os dias estudava, lia sobre Warren Buffett, etc. E quando chegou 2, isso foi 2016, em 2017 eu disse, e olha, vale, tenho uma quantidade de dinheiro que me permite pensar, porque eu o dinheiro, o que te compra é o tempo, mas eu quero cumprir meu sonho, que é me dedicar profissionalmente ao investimento, não a gerir dinheiro de terceiros. Porque é que aqui muitas pessoas dizem, eu sou investidor profissional, só porque você diz isso, né? Quer dizer, que onde você apareceu que trabalha em uma gestora e realmente se dedica a isto. E me pus, encontrei 2 fundos de investimento que acabavam de começar e disse,
Como impressiono eu a esta gente? Um deles são agora, pois, dos meus melhores amigos. E o outro, onde trabalhei por uma relação cordial, é o que fiz. O que foi? Disse, mando-lhes um currículo. Não tenho experiência. Eu estudei em uma universidade pública, não tenho um mestrado, não tenho nada que me faça especial. Só tenho a capacidade de ter estado estudando durante 5 anos como um animal e de poder fazer a vossa avaliação de uma empresa e dizer-te qual é o valor real, não o preço da ação. E fiz-lhes um vídeo gravado na tela. Foi o meu primeiro vídeo que fiz de 1 hora explicando uma tese de investimento. Puxa, que bom. E a enviei. E era uma tese incrível. Chamava-se Wildan Group, que ainda está cotada. Então, era um momento muito bom porque era uma empresa que prestava serviços de terceirização de tecnologia e infraestruturas nos Estados Unidos. Enviei para eles e parece que adoraram. E compraram. E a ação dobrou. E em 2017 me contrataram Eles eram, naquele momento, assessores de um fundo, mas eu já entrei na estrutura e estive trabalhando de 2017 até 2019 como gestor desse fundo até o final de 2019. Para entender isso, você enviou um vídeo e explicou porque essa ação Em pouco tempo ia subir de preço, não? Expliquei-lhes porque essa ação era o máximo e era uma ideia de investimento que para o fundo deles poderia ser super interessante. Lhes dei valor, de graças. E ganharam dinheiro graças a você. Compraram e ganharam dinheiro. E disseram, uau, o conhecimento deste rapaz eu quero. Que na verdade é o melhor currículo que você pode ter. É que, de que te serve um título? De que te serve um mestrado se não tens a prática e a experiência e a expertise de poder explicar uma coisa? E isso foi a minha melhor carta de apresentação. E um rapaz que não tinha pais nem mães na indústria, do nada entra nisso. Brutal. O que acontece? Que eu sou um inconformista constante e eu pensava que isso era o que me faria mais feliz e que me preencheria, porque naquele momento era o que me preenchia ser um investidor profissional. O que acontece? Mudei-me para Madrid para viver e eu achava que seria feliz. E não era muito feliz, não pelo trabalho, mas pela vida que levava, onde não podia treinar, porque em 2018 peguei 150 voos visitando empresas. Meu trabalho era viajar para Paris, Londres, onde costumávamos investir em empresas, roadshows, visitar empresas, conversar com as equipes de direção, compreender um pouco além do que te dizem em um press release e compreender um pouco mais de tudo isso, não é? Não me fazia feliz, ou seja, não me fazia feliz a situação que eu tinha fora dos meus amigos, da minha família, etc. E em 2019, no final, decidi bem a colocar um pouco um ponto e a parte. E agora me voltei a estar auto-despedir do trabalho e que ficando bem. E meu pai, bem, desde 2020, mais ou menos no início, no final, ele tem Alzheimer e era um problema para um pouco a parte do património familiar. Eu nunca tinha gerido nada da família, nunca me deram nada, porque em nenhum momento, bem, confiavam que o investimento na bolsa pudesse servir para nada, em imobiliário sim. E em 2020 me disseram, ei, olha, por que não voltas para a ilha? No final de 2019, por que não voltas para a ilha? Te encarregas de tudo e podes iniciar então um novo projeto, que é o Family Office que tenho atualmente e que tem crescido e que temos tido outros grupos familiares onde continuo fazendo o mesmo que fazia no fundo de investimento, porque continuo visitando empresas. De fato, no nosso canal do YouTube fizemos algum vídeo de quando visitamos uma empresa para que as pessoas vejam o que é realmente o investimento profissional, o que é realmente visitar uma empresa, conhecer a equipa de gestão, conhecer o produto e continuo fazendo o mesmo, mas de caça. E além disso, como isso é algo que realmente a bolsa ou investir na bolsa é ver como a tinta seca em uma tela, é algo muito lento. Me dá dá capacidade de poder me dedicar a outra coisa que eu não sabia que gostava tanto, que é ensinar as pessoas. E esse é o melhor trabalho que vou poder, a melhor empresa, que não sei se será a mais rentável, mas a que mais me faz feliz no mundo, que é investir do zero, onde compartilhamos de forma totalmente gratuita o conhecimento para que as pessoas possam começar a investir, possam aprender a investir de um ponto de vista profissional, que eu não estava. Ou seja, em 2020 não havia ninguém que te explicasse contabilidade, que te explicasse avaliação, que
que te explicasse as coisas de um ponto de vista simples, mas que realmente é o que se utiliza a nível profissional, tá? E isso é o que se usa, a contabilidade. Saber quanto vale a empresa. E isso é o projeto que temos agora e que, poxa, cara... No ano passado, bem, conseguimos, que graças a eles, de algum modo, estamos hoje aqui reunidos, ao Sérgio e à Sandra, com os eventos. E eles vieram fazer um evento para nós na Argentina, também fizemos outro no México. E, cara, poder chegar à sua comunidade e pensar que você, desde que eu acho que a vocês também deve impressionar, poder impactar na vida das pessoas e poder ajudá-las a melhorar em alguma faceta, não? Com tudo o que ensinam, com tudo o que dizem, e depois ver esse rosto e esse agradecimento, para mim parece incrível. Ou seja, brutal, obviamente que sim, que há um caráter económico e se ganha dinheiro. Certo, sim, isso é óbvio, mas estamos impactando positivamente na vida das pessoas, melhorando essa faceta que é o investimento, e isso é algo brutal. E que a mim, ou seja, gerir hoje em dia dinheiro de terceiros não me diverte. Isto me apaixona. Que bom, cara. E já mais focados na parte de investimento, para que uma pessoa que tenha entrado aqui e que esteja dizendo, ou seja, mas que produtos me recomenda, Fernando? Já sei que tenho que gerir minhas finanças, tenho que poupar. Que produtos? Porque nós, basicamente, o que mais temos ouvido é ETF, que eu, sinceramente, me gostou um diferencial ETF e fundo indexado, mas pelo que vejo, também recomendas comprar ações diretamente. O problema é que eu acho que já se quebrou um mito, tá? Um mito que era muito importante e era, a bolsa é um cassino. Tenho certeza de que em algum momento da sua vida alguém já lhes disse isso. A bolsa pode ser um cassino. Porquê? Porque não há cultura financeira. E o que é preciso entender é que, por exemplo, falando de ETF, do SP500, vocês sabem a probabilidade de perder dinheiro no ETF, em um ETF, pegando dados médios desde 1929 até a atualidade, em um ETF do SP500 a 5 anos. A probabilidade de perder dinheiro. Há 5 anos. Há 5 anos é curto prazo, não é? Seria provável 50%. 11. Puxa. Mas dados, ou seja, e é uma perda latente, não é materializada, tá? Há 20 anos, a probabilidade de perder dinheiro indexado em um ETF do SP500 é de 0,2%. Que não é tão cassino como parece lá fora. Não, mas isto, graças a Deus, houve muita gente, muitos influenciadores que saíram e que contribuíram para lançar essa mensagem. E isso já quebrou um pouco o primeiro mito que tínhamos de pensar que a bolsa era um cassino e que, pois, você vai perder seu dinheiro e que isso vai ser algo negativo, de acordo? Agora nos restam mais mitos. Há outro mito que muita gente, que é uma alternativa brutal, excelente e ideal para aquele que não quer adquirir conhecimentos ou que não quer se incomodar em aprender sobre negócios, certo? Que é a indexação. Ou seja, eu acho que essa é a melhor alternativa para qualquer pessoa que não tem conhecimentos e que diz, olha, pois eu não tenho vontade de começar a estudar sobre uma companhia, não tenho vontade de compreender um negócio. Para mim, por exemplo, é meu hobby. Eu adoro entender como funcionam os negócios e adoro compreender como os diretores das melhores empresas do mundo gerenciam suas empresas, e tudo isso se pode saber. Mas entendo que há muitas pessoas que não gostam disso, mas entendem que é preciso investir. Perfeito. Essas pessoas têm que investir em fundos indexados ou ETFs. Não, você não conhecia a diferença entre um ETF e um fundo indexado, é uma questão praticamente fiscal. Então, um ETF funciona como uma ação. Você compra, certo? Você mantém ao longo do tempo e não acontece nada. Mas imagine, Juan, que você tem um ETF do SP500 e por algum motivo um dia quer mudar para um ETF do Nasdaq. Você tem que vender o ETF, pagar as mais-valias, passar pela Receita Federal e agora comprar o Nasdaq. Um fundo indexado? Não. Um fundo indexado permite que você mude do fundo indexado do SP500 para o do Nasdaq, e isso permite que você evite de alguma forma. Mas você acabará pagando porque algum dia você recuperará a parte fiscal que não tributa. Então, a comissão dos fundos indexados é levemente superior à de um ETF, mas é absurdamente barata em relação a, por exemplo, comprar um fundo de investimento gerido por um gestor, tá? Ou seja, os fundos de investimento é uma amostra a mais de incultura financeira. É curioso. Os fundos de investimento, o que o banco te vende é incultura financeira, porque como é o banco que está te vendendo, você acredita que isso é realmente o melhor.
E não, o banco está recebendo comissões por te vender isso. Sabem qual é a porcentagem de gestores de fundos que superam o SP500 ou seus índices de referência a longo prazo 10, 15 anos? 8%. Sim, por aí, 8. Ou seja, acho que é mais fácil. Imagina, tens duas opções. O ETF com comissões baixíssimas ou o fundo de investimento que tenta superar o ETF. Aqui só ganhas. Ou seja, tens que ser muito bom escolhendo os 8%. Por quê? Porque se eu posso escolher, não vou pegar o ETF. Eu vou pegar o ETF, é o que tenho que pegar. Porque acredito que não vou ser tão bom para escolher esses 8%. E não quero correr o risco. E além disso, as comissões são muito menores. É lógico. O que acontece? Que isso levou a que desde os últimos 20, 25 anos a gestão ativa está perdendo dinheiro a cada ano. A gestão ativa são fundos de investimento, etc. E a gestão passiva, os ETFs e fundos indexados, estão ganhando cada vez mais. Isso é algo muito positivo para a educação financeira, porque quer dizer que cada vez mais pessoas têm a consciência da gestão passiva para canalizar sua poupança. Agora, uma coisa, Fernando, antes de passar, que eu não me esqueça, no ETF ou no fundo indexado, em algum momento a ação é sua. Ou seja, você está comprando uma ação que diz que Juan é proprietário dessas empresas. você está comprando um produto que um emissor, Vanguard, quem for, emitiu, e você tem, teoricamente, uma porcentagem. Quando você compra o ETF do SP500, você está investindo nas 500 empresas da maior capitalização dos Estados Unidos, com uma ponderação de cada uma delas em função de como estão no índice. Mas você não é dono das companhias. Quem comprou as ações é a Vanguard. Então, você é dono do ETF, o que não é o mesmo que ser dono de uma companhia. Vocês, quando investem no ETF do SP500, estão conscientes de todos os negócios nos quais estão investindo? Não, de fato, eu diria que nem invisto apenas no S&P 500. Eu invisto de uma forma em que, em princípio, o lugar onde invisto é como um robo-advisor, que o que faz é que, ou seja, tem essa função como de robo-advisor, dou exemplo, porque o que faz é investir em muitos fundos ao mesmo tempo. Ou seja, não é só o S&P 500, mas também tecnologia, ou países emergentes, ou tal, um pouco o objetivo de diversificar ao máximo possível, que no final, com base na minha idade e nos meus rendimentos, coloco o mais arriscado que a plataforma me permite, mas aberto a ouvir suas correções. Esta me agradou. Me agradou. Diversificação. Por que você quer diversificar ao máximo? Qual é a ideia disso? O que eu disse antes, não ter que prestar nenhuma atenção. Ou seja, meu objetivo é literalmente esquecer que eu estou colocando todos os meses, e a não ser que eu veja no banco que está saindo uma transferência e diga, puxa, é verdade que eu estou investindo nisso. Vamos mais ao detalhe. Diversificação. Por que alguém diversifica? Para não colocar os ovos na mesma cesta. Por medo de não saber o que pode acontecer? Imaginem alguém que vem pela rua e vos diz, tenho 5 negócios, uma lavandaria, uma padaria, uma concessionária, o que for. O que pensam dele se tem 5 negócios diferentes? Ou seja, esse cara não tem foco, não sabe o que está fazendo, ou se funciona para ele, sim. Mas na maioria das vezes que eu vejo isso, ou a maioria das pessoas que entrevistamos fica rica com um negócio. Sim, mas imagina que os 5 funcionam, que os 5 são incríveis. Não, pois digo que é um craque, não? E que está muito diversificado, não é? Sim. Poxa, 5 negócios, vamos simplificar, de 5 indústrias diferentes e que os 5 são incríveis. Estamos imaginando. O normal é o que você disse, Juan, mas está super diversificado, não é? Sim. 5 negócios. Agora voltamos à bolsa. Você mencionou diversificação. De fundos. De fundos. Quantas empresas você deve ter? Sérgio é dono de meio mundo. Não, de fato, todos os meses, ou não sei com que frequência fazem isso, há uma repartição, ou seja, vendem uma parte, depois compram outras, suponho que se baseiam em dados. Quantos negócios você pode ter, Sérgio? 2.000. É que é incrível. É que é incrível quantos negócios você tem. Mas você acha que gostaria de todos? Que nada. Se fosse por minha vontade, investiria 2. Exato. Se fosse por vontade, investiria tudo na Apple. Muito bem, muito bem. Ou, por exemplo, acho que você gosta da máquina de café La Marzocco. Você pode investir na DeLonghi?
Aqui da Long é dono da Marzocco? Claro. Está a delirar agora. Sim. Puxa, claro, claro, claro. O compraram para impulsionar o crescimento? Dou este conto sobre isso? Sim, isso me conta mais tarde. Certo, voltemos à diversificação. Isso é super importante, porque muita gente faz o que você faz, o super diversificar. Warren Buffett, para mim, o melhor investidor de toda a história. Vocês sabem a frase que ele tem sobre a diversificação? A diversificação é a proteção contra a ignorância. Literalmente. E é literalmente. Eu não quero me preocupar com nada, quero colocar mas é esse o melhor resultado para uma pessoa como você, jovem, que vê a longo prazo. Falamos que o SP500, as 500 melhores companhias de todos os Estados Unidos a 20 anos, a probabilidade de perder dinheiro é de 0,2. Se eu te disser, e se em vez de pagar as 500 empresas do SP500, o seu trabalho é, entre aspas, e é simples, analisar quais são os 15 melhores negócios dessas 500 empresas e investir nas 15. O que é que vocês acham que o resultado será melhor ou pior? Não? Se as 15 vão bem, bem. Se não, as palmas não? Ou... Você acha? Dados de risco, não. Quando você faz uma carteira de ações, certo? Não importa se é uma carteira de fundos indexados ou de ações que você escolheu. Supondo que você tem o conhecimento para escolher os melhores negócios, que agora vou mostrar uma coisa. O risco dessa carteira é medido de duas formas. Existem dois riscos. O risco sistêmico e o não sistêmico. O risco sistêmico é tanto para a sua super carteira de 200 mil ETFs como para a minha carteira de 10 ações, certo? Esse risco é a volatilidade que estamos vivendo atualmente, não é? Pois é o risco de que, bem, o mercado sobe e desce por qualquer notícia. E depois há o risco não sistêmico, que é o que se deve tentar reduzir. O risco não sistêmico é o que pertence à sua carteira e está relacionado com o número de ações que você tem e com os negócios que escolheu. Para resumir, o risco sistêmico não podemos evitar, tenhas 2.000 fundos ou tenhas 10 ações, e o risco não sistêmico é aquele inerente a essa carteira que você tem. Claro, a partir de 15 ações, a redução do risco não sistêmico até 1.000 é a mesma, praticamente. Ou seja, falaríamos de uma redução do risco não sistémico que te passaria talvez, pois quando tens 15, pois eu sei lá, a MMA reduziste o risco a 60% e quando tens 1.000, 2.000, 3.000 a 66%. Ou seja, 6 pontos. Quando você faz uma carteira tão grande de fundos, certo, é verdade, provavelmente seja super estável, mas para uma pessoa como você, se o que quer é realmente obter um resultado incrível e não aqueles 8% de que estávamos falando antes, deveria usar uma estratégia realmente mais agressiva. Mais agressiva, que é concentrar-se nos que são os 10 melhores negócios do mundo. E provavelmente vocês dirão, eu fineja esta diria, Fernando. E agora como vou saber quais são os 10 melhores negócios do mundo? Claro. Deixa-me essa folha. Agora vou mostrar-vos uma coisa. Depois, se quiserem, podem colocar com edição ou o que quiserem. Vou mostrar-vos aqui, concretamente, 10 negócios que provavelmente ambos conhecem e que subestimaram inúmeras vezes a rentabilidade que uma carteira como esta pode gerar para vocês. Bem, vocês estarão vendo na tela. Sérgio, você conhece a Amazon? Sim. Qual rentabilidade gerou anualizada nos últimos 10 anos? Se você for para cima, diz... A anualizada é a que está em negrito, entre parênteses. Entre parênteses, não? Está absoluta, mostra-me, vamos ver. E está aqui? Exato. A anualizada é essa. Isso quer dizer que a cada ano gerou isso. A outra é absoluta. A Amazon, em média, anualizada gerou mais de 24% e a absoluta ainda mais, 791%. Depois temos a Apple, que comentaste que gostavas bastante, anualizou mais de 20% e o total mais de 519%. Esta Visa, claro, Visa, todos pagamos com Visa. Está a Meta, que Meta todos usamos, coisas da Meta, Microsoft. Inventei algo? Não se vêem empresas estranhas. Que empresa é a SML que eu não conheço? A SML é um dos melhores negócios do mundo. Eles têm o monopólio absoluto da fabricação de máquinas de litografia para poder girar as bolachas, que é a partir das quais se fabricam os semicondutores.
Se a ASML desaparecer do mundo, o mundo tecnológico e o avanço econômico desaparecem. É uma empresa holandesa que Trump e os Estados Unidos têm a capacidade, ou seja, veja o potencial dessa empresa, que foi proibida de vender à China as últimas máquinas de litografia. E a China está como louca tentando obter essas máquinas. Mas não é uma máquina normal, é uma máquina que você precisa, acho que eram, não sei se 4 aviões de carga e não sei quantos navios de carga para poder transportá-la, pesa uma barbaridade, valem 200 milhões de euros cada máquina. Ou seja, a nível competitivo, essa empresa, se você estudar um pouco, a próxima companhia está há 10 anos a nível tecnológico, ou seja, é um dos melhores negócios do mundo. João, se as pessoas estivessem vendo esta imagem, você percebe que provavelmente investir em fundos indexados não seja a melhor ideia para todo mundo. Não. Agora, qual é o seu trabalho aqui? Identificar este tipo de companhias, tá? Que LVMH é o grupo Louis Vuitton, certo? Luxo é McDonald's, Alphabet é Google, ou seja, Mastercard, Visa. É que não estamos inventando nada. É que não é preciso buscar o santo graal em uma companhia desconhecida que ninguém entende. O que se deve investir é nos melhores negócios do mundo. E a melhor forma de fazer isso é pensar nesses negócios, de acordo? Fechem os olhos. Vocês acham que algum desses negócios pode desaparecer nos próximos 10, 15 anos? Seria muito difícil, mas bom. Por poder, pode acontecer. Pode acontecer, sim. Mas, por exemplo, a Microsoft. Você acha que a Microsoft vai desaparecer dentro de 10, 15 anos? Tudo indica que só sobe. Podem cair. Genial. O trabalho aqui, se você quer investir nesse tipo de empresas, é saber qual é o seu valor. Qual é o seu valor intrínseco, o seu valor real, que não é o preço. Você vê o preço de uma cotação, mas isso não é o seu valor real. O valor real é calculado através de uma avaliação. Por exemplo, agora dentro de um tempo vamos comer. Imaginem o restaurante ao qual vamos. E eu vos digo, esse restaurante no último ano foi vendido 10 vezes. Mudou de proprietário 10 vezes. Pagaram 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 3 milhões, uma volatilidade de preços incoerente, certo? Vocês compram por 5 milhões hoje. Muita insegurança, não é? Foi vendido 10 vezes, claro. Não, vale. Já vos digo, imaginem que este negócio ou que dado precisariam para pagar hoje 5 milhões quando formos almoçar. Ou seja, eu gostaria de ver a contabilidade da empresa, ou seja, seus lucros, os gastos, historicamente, como isso tem evoluído, se há algo crescendo nos lucros. Já só eu, pessoalmente, me concentraria mais nos lucros do que nas receitas, não é? A faturação não me assusta muito. Eu me importo mais com os lucros. Para que serve a faturação? Você pode faturar muito e ter margens negativas, portanto não serve para nada. Lucros, perfeito, já quase sabem avaliar. Imaginem que o restaurante gera 2 milhões e meio de benefício. E o que aconteceu no último ano foi uma coisa absurda, mas gera 2 milhões e meio de benefício com potencial de crescimento. Você compra ou não? E é real, auditado. Haveria de ver a oferta de compra ou quando... 5 milhões? 5 milhões. Puxa, claro, em 2 anos você recuperou, não? 2 anos. O que fizeste? Dividiste 5 por 2,5. Isso é por 2 vezes os benefícios. Essa é a forma de obter o valor intrínseco de uma companhia. Realmente, esse negócio, imaginem que todos os que estão ao redor, digamos, se vendem e se compram por 10 vezes os lucros. O que é que você diz? Puxa, eu estou comprando um negócio por 2 vezes os lucros, mas realmente esse negócio é uma pechincha, porque todos ao redor são... Falemos de coisas homogéneas, tá? São iguais e estão sendo transacionados por 10 vezes. Qual é o valor realmente do negócio que eu estou, que é uma pechincha, comprando por 2 vezes? Lucros. Paguei 5 milhões, que isso são 2 vezes, mas se gera 2,5 milhões e todos são pagos a 10, qual seria o meu valor real? 25 não? Tenho algo de... Correto. De 25 milhões. E 25 milhões. Se você compra por 2,5 e realmente vale 25, seu valor intrínseco. O preço que você paga são
perdão, pagamos 5, mas vale 25. Caramba, vamos ganhar 20 milhões se conseguirmos posteriormente que o mercado ou que o resto dos compradores nos dê razão. Entendem? Então, com as ações acontece o mesmo. Você pode calcular quanto a ação ganha, pode calcular qual é o seu lucro, de fato, isso é reportado. Então, nosso trabalho é saber qual é essa quantia. Obviamente, as vendas não são o foco, o que geralmente se observa é o lucro líquido ou uma métrica um pouco mais refinada chamada fluxo de caixa livre. A essa quantia monetária você aplica um múltiplo, que são as vezes. Ou seja, como você busca o múltiplo? Com a relatividade que há de outras empresas. Por exemplo, estávamos falando agora de Meta e Google, são concorrentes. Competem, pois, este vídeo sairá no YouTube. YouTube, redes sociais, são empresas de marketing, então você pode olhar para o que foi cotado historicamente, porque isso sai de múltiplo e você diz, uau, Meta está baratíssima. Em 2022, Meta chegou a cair a cerca de 60%. Não me lembro agora exatamente a cifra exata. Passou de 380 a 85 dólares. E tudo foi por uma má apresentação de resultados e porque Mark Zuckerberg, naquele momento, queria investir no metaverso. Mas o negócio, se você o analisasse, estava tal qual intacto, o negócio de publicidade. Simplesmente tinham tomado uma decisão que comprimia margens a curto prazo, mas que em um trimestre disseram, não podemos fazer isso, vamos destruir a empresa. Fora. Meta estava cotando naquele momento a 12 vezes os lucros, quando historicamente tinha cotado a 25. O teu trabalho, qual tem que ser? Porque em um fundo indexado, você esquece. O teu trabalho aqui é entender o negócio, entender o que acabei de comentar de que o negócio estava intacto e que foi uma má decisão que tomaram, que em um trimestre corrigiram e o negócio passou de cotar de 12 vezes a 25. A ação, então, praticamente duplicou. Agora, para isso, para chegar a esse ponto de conhecimento e de ter esse sucesso no investimento, você precisa ter esse conhecimento contábil para poder analisar as empresas e ir um pouco além. Seria imprudente da minha parte dizer que todo mundo pode ter 10 ações na carteira sem ter conhecimentos. Precisas do conhecimento para poder avaliar isso. Então, se tens o conhecimento e és curioso e gostas de negócios, isto é um hobby fantástico e não precisas dedicar muito tempo. E o resultado e as rentabilidades que viste aí, que são rentabilidades muito superiores a 8% que gera o SP500, podem ser obtidas desde casa. E não precisas de mais do que um computador e o conhecimento necessário. E não é trading. É comprar os melhores negócios do mundo e aproveitar a volatilidade que há no mercado e que as ações te oferecem a um preço atraente. E em relação a quê? Ao valor intrínseco. Incrível. Aqui, o valor que vejo na pessoa como tal, a habilidade que adquire, é saber avaliar uma empresa. Ou seja, não é tanto a que você diz que agora está na moda o trading, que é outra maneira de gerir dinheiro. Isso é que você é capaz de saber se uma empresa é boa ou é má, não? Investir desta forma, que é como se faz a nível profissional e faz Warren Buffett e tudo, é transformar-se em um empresário. Ou seja, as pessoas que fazem isso, muitos alunos nos dizem, Fernando, eu é que depois de entender como uma companhia tem que gerir seu capital, como tem que tomar as decisões, como entender como é uma conta de perdas e ganhos, um balanço, um estado de fluxo de caixa, compreender isso te permite saber que decisões uma empresa tem que tomar e compreender se a equipe de gestão está tomando as melhores decisões para a empresa. É fácil. Então, isso te permite se tornar empresário. Pensa que quando você compra ações, está se tornando coproprietário, aqui sim, de uma parte do negócio. Obviamente, é uma porcentagem pequena, mas você é um coproprietário a mais dessas ações. E isso é algo que é muito interessante, muito lucrativo, e a única coisa que você precisa é compreender se as coisas estão sendo feitas corretamente. Temos visto, um monte de crescimento de empresas que se tornam populares. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que nos escrevem, Nvidia. Nvidia é uma empresa que teve um crescimento brutal nos últimos anos. Graças a quê? Pois a essa explosão de suas GPUs que permitem ser, então, o produto mais avançado e o melhor para poder desenvolver e treinar a inteligência artificial. É sustentável. O crescimento da Nvidia provavelmente chegará num ponto em que todas as empresas tenham coberto seu ciclo de gasto e de investimento.
E talvez, como apareceu DeepSeek, que não sei se vocês ouviram falar de DeepSeek, que foi na China. Se nos Estados Unidos, por exemplo, a Nvidia se saiu muito bem porque a Meta, Alphabet, Microsoft investiram enormes quantidades em comprar GPUs, porque se acreditava que quanto mais GPUs eu tenho, melhor resultado posso obter no treinamento da IA. DeepSeek é uma empresa chinesa que demonstrou no início do ano que você não precisava ter mais GPUs, mas sim que precisava treiná-las de uma maneira melhor. E abriram o campo para não precisar de mais, mas sim otimizar esse processo. E isso é algo brutal que faz com que, por exemplo, Nvidia, que muita gente investe porque, uau, quanto cresceu, cara, e depois nos escrevem dizendo: Fernando, caiu 20% Nvidia, vai recuperar. Isso você tem que estudar antes. A maioria das pessoas começam a estudar uma empresa quando não têm conhecimentos. Quando cai 40% é quando começam a se preocupar, quando levam o primeiro soco, não é? Não. Antes de investir, porque é muito fácil, hoje em dia é muito fácil. Qualquer corretora, você aperta um botão e compra ações. Você é inconsciente se faz isso sem pensar. Vocês vão pela rua comprando negócios que dizem: ei, compra meu negócio. Não. Você compra um negócio depois de ter dedicado tempo ao estudo e de ter a confiança e a certeza de que vai estar investido nesse negócio por pelo menos 10 anos. Se não tenho essa certeza, eu não invisto. Claro. Isso é o que se deve entender. E como este exemplo, há muitas pessoas que, por exemplo, investiram na Novo Nordisk. Não sei se vocês já ouviram falar do Ozempic, o GLP-1. Sim, o da injeção. Sim, a injeção. Boa, pois isso foi um boom. Ou seja, chegaram a dar todo o crescimento do PIB dinamarquês, era graças à Novo Nordisk, porque é uma companhia dinamarquesa. E você diz, e muita gente investia na Novo Nordisk. Novo Nordisk teve durante 2 anos a vantagem competitiva de que eram os únicos a produzir Ozempic. Claro. Depois apareceu Eli Lilly, que começou com Moniaro e outros produtos. Então a empresa crescia a taxas altíssimas, mas durante 2 anos. Normalmente, o mercado, quando você cresce muito forte, tende a valorá-lo a um múltiplo maior. Mas o seu trabalho aí é dizer: o crescimento é sustentável porque historicamente tem sido avaliado a 20 vezes e de repente está a 40. Ou o mercado está me premiando por um crescimento pontual. Hoje você tem a 20 vezes. A pessoa que comprou a 40 vezes sem entender bem a dinâmica do mercado e que iria aparecer um concorrente que não lhe permitiria crescer a 40%, mas sim a uma taxa muito menor, faz com que essa pessoa tenha perdido o dinheiro. Será que vai recuperar? Novo Nordisk não é uma fraude? Não é uma má companhia? Sim, mas o teu custo de oportunidade até que recuperes o preço onde estavas é enorme. Então é preciso entender bem as coisas. Não se pode investir em ações sem ter conhecimento. Assim como em um fundo indexado, como eu disse antes, podes fazê-lo. Estás diversificado, não colocas os ovos em um mesmo cesto e historicamente tem sido um investimento excelente. Certo, mas também vai chegar a um resultado medíocre. Se aprova o exame, mas não se tira nota. Claro. E o que você acha? Você mencionou antes inteligência artificial. O que você acha? Como essa inteligência artificial vai mudar a forma como conhecemos o investimento? Ou até, claro, tudo avança muito rápido, mas como você disse, isso que aconteceu com essas empresas de que durante 2 anos pode forçar o curto-prazismo do resto das empresas que eram de longo prazo antes? Não. Vamos ver. Eu acho que a inteligência artificial, ao que chegou é a gerar uma disrupção importante em determinados trabalhos, não é? E isso também afeta as empresas, porque tudo o que afeta um trabalhador afeta a empresa. Algumas de forma positiva, algumas de forma negativa. Por exemplo, todos aqueles trabalhos onde o capital humano não acrescenta um valor adicional, trabalhos muito repetitivos, por exemplo, tipo call centers, empresas que são de capital humano, mas não há um valor acrescentado, esses negócios estão mortos, porque realmente essa empresa vai dizer: para que vou ter trabalhadores, se realmente o que posso ter é um apoio da IA que me permita, pois, oferecer este serviço a um custo ridículo. Então, eu acho que vai haver uma disrupção de negócios que podem desaparecer, mas depois vou ver outros negócios que vão melhorar muito. Porque a capacidade que alguém pode ter graças à inteligência artificial é que, para mim, por exemplo, no investimento,
A IA me ajuda a poder otimizar o trabalho que eu faço. Por exemplo, antes eu tinha que ler um relatório anual de uma empresa. Agora eu coloco o relatório anual da empresa, a chamada com investidores, que eles fazem após os resultados. Eu coloco 7 relatórios de analistas, junto tudo isso e digo, faça um resumo ou começo a fazer perguntas. Acabo de ter um analista a um custo ridículo. Bem, há um aplicativo que é incrível, que se chama Notebook, que é do Google, onde você pode até colocar vídeos do YouTube e fazer perguntas. Tudo o que quiser. Come tudo. É brutal. E eu o utilizo e na indústria profissional é utilizado. Mas é como se tivesses uma equipe de 5 analistas trabalhando para ti, mas que colocas 10 anos de relatórios anuais de empresas e perguntas sobre o capital de giro, o fundo de maneio de 2012 e ele vai te responder. Claramente, mas o que você disse aí, você tem que validá-lo. Que o que nos diziam sobre a inteligência artificial é que coisas como, por exemplo, a validação é algo que sempre vai precisar de um humano. Porque quantas vezes o ChatGPT ou qualquer IA se engana, que você já sabe do assunto e diz, acho que você tem certeza disso? Desculpe, me enganei. Porque fala com muita segurança de tudo. Parece que tudo é verdade, tudo o que diz, não? Então, claro, o componente hoje humano, que eu acho que nunca será substituído pela IA, é essa dupla verificação de dizer, certo, sou uma empresa, tenho inteligência artificial em muitos dos meus processos, mas me certifico de ter bons profissionais que validam que esses processos estão sendo feitos da forma correta. E isso nunca acho que vai desaparecer, porque no final é essa tranquilidade de, certo, isso está validado como correto. Exato, ou seja, pode avançar, pode melhorar, pode cometer cada vez menos erros, mas realmente sempre tem que haver um profissional por trás que valida que isso que estamos apresentando como informação é realmente válido. No mundo dos investimentos, isso facilita muito a digestão de informações, mas nunca vai substituir alguém que investe, porque há a IA, não? Ou seja, você pergunta à IA. É um bom investimento a SML ou Amazon? E a resposta que ela dá é muito pobre, ou seja, não consegue. E há muitas coisas que realmente não vai resolver. Ela te fornece informações e dados e pode te ajudar a ler, mas é só isso. E uma coisa muito interessante para todos aqueles que investem na bolsa e talvez tenham a dificuldade do inglês, com a IA isso acabou. Qualquer coisa que você não entender, ela traduz e responde. Tudo. Você coloca um vídeo do YouTube de 30 minutos sobre uma empresa em inglês e diz, traduza e faça um resumo para mim. E ele faz. Ou seja, hoje em dia, a desculpa de não investir por causa do inglês ou por algum obstáculo é absurda, porque hoje em dia temos tudo. E a contabilidade, você pode se formar, mas é que além disso, você pode perguntar ao ChatGPT ou a este aplicativo que eu mencionei. Ei, me explique o que é a conta de fornecedores desta empresa. Ou me conte X. E ele te explica e você diz, e me explique de uma forma simples, como se eu fosse uma criança. E ele te explica. É que não há desculpas. O futuro da China, eu acho que se fala muito sobre essa mudança de ordem mundial e todas essas coisas. Eu não sou muito conspiracionista e tento não pensar em tudo isso porque realmente, há muita gente que busca isso, não? O buscar, o estar buscando, é que isso, estão aqui buscando, eu não penso assim. A China, por exemplo, é um país que é muito hermético. Tenho um amigo muito bom de lá. E, por exemplo, eles estão vivendo uma crise nos últimos 4 anos da qual ninguém fala. Uma crise imobiliária brutal. Eles continuam crescendo, mas realmente é um país muito opaco. Onde eu, por exemplo, a nível de investimento, não gosto de investir. Não gosto de investir pelo fato da incerteza que gera investir em um país como a China. Há um par de anos, 2022 acho que foi, o governo chinês decidiu ir aos seus gigantes tecnológicos, Alibaba, Tencent, JD.com, e disseram que eles tinham que contribuir para a prosperidade social do país. Foram ao seu balanço, à sua tesouraria, aos seus cofres privados e pegaram dinheiro.
colocaram em cada uma das companhias membros do Partido Comunista Chinês como diretores não executivos que estão lá vigiando tudo. Então, para mim, investir com essa incerteza me gera muita desconfiança. Para mim, e bem, para todo o mercado, as ações chinesas tiveram um resultado terrível nos últimos anos, apesar de haver negócios incríveis. Baba, Alibaba, JD, Tencent, são negócios muito bons, mas a incerteza é o que mata o mercado. E não sabes, como não vês visibilidade e não sabes o que vai fazer, um governo como o da China gera, pois, um pouco essa incerteza que no final se vê nos múltiplos que te aplica o mercado. Por exemplo, Alibaba negociava a 30 vezes os lucros. Há algumas semanas estava a 8 vezes e estava assim há um tempo. Agora subiu um pouco, mas no final você tem que pensar que na bolsa ou em ações o que faz com que as pessoas queiram investir ou não é a certeza. Se há certeza, ótimo. Agora, por exemplo, há incerteza. A bolsa cai. Quando os acontecimentos que geram essa incerteza passarem, a bolsa voltará a subir. E é o jogo de sempre. A China mudará o mundo? Não sei. Outro dia, por exemplo, a Apple anunciou que ia mover toda a sua produção da China para a Índia, pois talvez a Índia seja um país mais alternativo e interessante, com um ambiente regulatório mais favorável para o investimento. A mim, por exemplo, a Índia me agrada, mas não é fácil investir na Índia porque não é um mercado que para a maioria dos corretores te permitem acessar, etc. Mas a Índia é um mercado com muito potencial. As crises podem ser vistas, ou seja, podem ser previstas. Porque, claro, todo mundo vê no YouTube e se aproxima com algo como uma crise, vai vir uma crise, mas não acho que todos estejam seguros de que quando a crise vai chegar. É realmente imprevisível ou se pode prever algo? Obviamente, você pode ver fatores em que a economia aquece, mas as crises chegam quando ninguém as espera. Eu sou bastante negativo e tento, de facto, fizemos um vídeo recentemente de um investidor chamado Ray Dalio, que está bem, não sei, há 20 anos anunciando o fim do mundo financeiro. Então, algum dia ele acertará. Ou seja, algum dia cairá e dirá, pois olha, aí acertei. E você está há 20 anos errando. Então, o que acontece? Que não sei porquê, e vos diz alguém que temos um canal de YouTube de finanças, os vídeos mais vistos foram onde eu usei um clickbait, que posso usar o clickbait na miniatura, mas nós sempre fomos contra todos esses agoureiros, não é? Mas quando colocas um anúncio apocalíptico, parece que as pessoas se interessam em pensar quando vamos morrer, não é? E então fazem muitos cliques e o vídeo vai genial. Mas decidimos abandonar um pouco essa coisa absurda porque realmente ninguém sabe prever, Sérgio, quando vai haver uma recessão. E se soubesses, estarias milionário, não? Em 2008, por exemplo, com certeza vocês já viram o filme de Michael Burry, que é muito interessante. Chamava-se A Grande Aposta. A Grande Aposta, onde ele, esteve apostando durante muito tempo que realmente o que estava sendo feito com a concessão de hipotecas e os empréstimos subprime, etc., isso ia acabar estourando. Olha, um visionário. Desde 2008 não acertou nenhuma das crises que antecipou, e antecipou muitas. Então, às vezes, ok, tá? Alguém pode prever uma crise? Não. Aí o único dado, no sentido de que temos que ter quando investimos, é o dado que vos dei há um tempo. A cada 2 anos vamos enfrentar uma queda de 10%, 20%, que atenção, uma queda de 10, 20%, por exemplo, este ano o S&P 500 chegou a cair quase 20%. Hoje está em menos 5%. Que caia intraanual não quer dizer que acaba negativo. Nos últimos 45 anos, 34 desses anos, houve quedas de uma média de 14% e depois terminou em positivo. Você tem que saber que o mercado vai cair, mas não precisa tentar prever uma crise. Qual é a abordagem que Warren Buffett faz? As crises... 0. Agora, por exemplo, nos últimos anos, o que ele tem feito é acumular muito dinheiro, porque ele, não devia sentir-se confortável. De qualquer forma, Warren Buffett é um gênio, é um investidor incrível, mas é um investidor que tem uma limitação e é que ele só investe em negócios que compreende e entende, certo? E é verdade que ele saiu incrivelmente bem ao longo de toda a sua história, mas nos últimos 20 anos os melhores negócios do mundo foram os tecnológicos. E provavelmente nos próximos 20 anos o que vocês acham que vai ser? Uma tabacaria? Uma petrolífera? Não é um negócio tradicional que vai liderar o mundo.
hoje em dia lideram as tecnológicas. E são as empresas que vão poder, pois, por exemplo, Microsoft, Meta, Alphabet, quem está desenvolvendo a inteligência artificial na vida de hoje. Elas, porque têm a capacidade económica de poder desenvolver tudo isso sem que quase os afete. Então, Warren Buffett não tem investido ultimamente e as pessoas disseram: uau, que bem, Warren Buffett acertou. Mas porque Warren Buffett não é um investidor que investe nesse tipo de empresas. Ele comprou a Amazon depois de muitos anos, faz 2019, acho que foi, e disse que foi um grande erro. E ele é muito sábio, porque há muitos investidores que nunca admitem seus erros. E ele admite o erro de que as tecnológicas lhe tenham passado. Investiu na Apple, que tem sido o seu melhor investimento de longe. Mas ele não prevê ou não tenta prever as crises. Ele faz o quê? Um pouco o que eu vos disse. Olha para os negócios e diz: este negócio vai continuar daqui a 10 anos. Vai ser mais valioso do que é hoje. Sim, eu compro. Mas as pessoas que realmente têm sucesso no investimento não estão olhando o mercado todos os dias, nem se preocupam com isso. O que tem que te preocupar é a economia subjacente à empresa na qual você investiu. Faz sentido. E se tudo estiver bem, e essas empresas vão bem. De fato, é um exercício muito bom. Como essas empresas se comportam em uma crise. O preço da ação vai cair, mas não importa, porque o que te interessa é o que acontece com os lucros, o que acontece com as margens. Se a ação cai de preço, mas se a empresa continua ganhando igual, o único que estás fazendo é comprando uma empresa que está barata. Isso é o que tens que fazer. Olha, isso é interessante, não é? Uma das coisas mais importantes em que eu me foco antes de investir em uma companhia, além de ser um bom negócio ou não, é na equipe diretiva. Preciso investir em equipes diretivas que sejam honestas, que tenham integridade e que pensem em criar valor para o acionista. Há muitas equipes diretivas que não pensam nisso e que tomam decisões de gestão de capital horríveis. Como você detecta isso? Com a contabilidade e com as decisões que tomam. Ou seja, pensa, uma companhia quando ganha dinheiro, quando gera o que se conhece como free cash flow, é o fluxo de caixa livre, é o que realmente te sobra para poder tomar decisões de investimento. Imagina, podes reinvestir no teu negócio, é uma das opções. Depois você pode fazer aquisições, pode comprar outro negócio, depois pode recomprar ações, que é algo muito interessante para criar valor. Recompre uma ação ou recompre ações quer dizer que, imaginem que nós três somos sócios de uma empresa que ganha 10 milhões de euros, nos tocam 3,3 a cada um de benefício e compramos o Juan. Quanto nos toca agora a cada um? Mais, não é? Nos tocam 5 milhões a cada um, compramos a Juan. Pagamos um preço, mas agora ganhamos tu e eu 5 e 5. Reduzimos o número de acionistas. Isso faz com que o benefício cresça de uma forma anabolizada. É interessante. Se os teus crescimentos são de 10% de lucro líquido e recompras 5%, cresces os lucros por ação em 15%. É interessante. Depois, podes amortizar dívida, pagar dividendo ou acumular em dinheiro. O que é o melhor? Pois imagina que eu te digo, há uma métrica super importante e que demonstra se uma equipe de gestão é boa ou ruim, que é o ROIC. O ROIC é o retorno sobre o capital investido. Se você gera um ROIC de 20%, quer dizer que para cada euro destinado a reinvestimento, obtém 1,20 €. Certo, voltamos ao que comentamos há um momento sobre as decisões que toma uma equipe de direção. E se eu lhes digo, se você tem um ROIC de 50%, tá? Com uma capacidade de gerar, é como sua habilidade para poder gerar a 50% sobre o capital que investe, qual seria a melhor decisão que pode tomar com o dinheiro que gira? Reinvestir. Pois uma das coisas, isso de forma resumida teria que colar aqui, uma boa conversa. Mas uma das coisas mais importantes que eu observo em uma equipe diretiva quando analiso sua gestão de capital é dizer, puxa, esta empresa tem um ROIC incrível. Ou seja, uma capacidade de reinvestimento importante. E a equipe diretiva não está reinvestindo. Porquê?
Vou tentar entender isso. Por exemplo, a Coca-Cola tem um retorno sobre o capital investido de 40%, mas a Coca-Cola pode reinvestir o que vai inventar. Ou seja, não vão lançar uma nova Coca-Cola. Já não tem capacidade de reinvestimento. Certo, entendo que não reinvistam. Entendo que paguem dividendos e que recomprem ações. Mas, por exemplo, Google, Meta, Microsoft, que podem reinvestir, se eu fosse olhar seus números e visse que não reinvestem, ficaria preocupado e não gostaria porque têm um retorno sobre o capital investido de 30%, entendem? E no final isso gera um juro composto, assim como em nossos investimentos, aqui é igual. É que é brutal. E depois, as vantagens competitivas, que isso já não tem a ver, isso já é mais com o negócio. Porque digo que um negócio é bom. Falei-vos da ASML. Bom, uma virtude espetacular. Falemos, por exemplo, do luxo, que acho que vocês têm um amigo que vi algum vídeo dele que fala muito bem e explica as coisas super bem, não? Ferrari. O que vende? Status. Não vende carros. Vende uma insígnia, um valor. Os carros da Ferrari têm um valor intangível pelo qual podem ser vendidos a um preço muito mais elevado que outras empresas do setor automotivo. A recorrência dos lucros da Ferrari não tem nada a ver com qualquer empresa do setor automotivo, mesmo com a Porsche não tem nada que... A Ferrari tem toda a produção vendida até 2026, até o final de 2026. Diga-me qualquer outra empresa do setor automotivo que tenha conseguido vender isso, todos os seus carros. Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque a Ferrari tem um valor intangível brutal, que é o poder da marca, o que oferece aos seus clientes, a experiência. O ferrarista está disposto a consumir tudo o que lhe disserem que tem que consumir para que um dia apareça uma série limitada. Agora, por exemplo, saiu o Ferrari F80, que é o prémio à recorrência e fidelidade desse cliente. Para poder ter um F80, você tem que ter tido, não me lembro agora o número de carros, mas tem que ter tido todos os últimos carros lançados pela Ferrari, mais uma série limitada adicional. O que consegue a Ferrari? Ter uma recorrência e visibilidade brutal. A Ferrari é a única companhia do que se considera o setor automotivo, que realmente é setor de luxo que está crescendo. Por quê? Porque o seu cliente quer essa peça. Faz no ano passado foram entregues os SP3 de Daytona, que é um carro, uma edição especial. E exato. Sabes qual é o preço de saída do carro? 2,3 milhões. Foram feitas 599 unidades, todas vendidas no primeiro dia. Minha nossa. Mas o cliente que recebia esse carro podia vendê-lo. Não podes, porque te matam e acaba o teu jogo. Por 5 milhões. Você acabou de pagar naquele joguinho todos os carros que você foi colidindo, que provavelmente vão desvalorizar. Mas isso te dá um impulso e há muitas pessoas que dirão que isso é absurdo, né? Isso é um valor de marca incrível. Igual que, por exemplo, Hermès. Na Hermès é obsceno o que conseguem, porque é o luxo levado ao extremo. Todo mundo quer Birkins e Kellys, que são as bolsas emblemáticas da marca. Para poder ter um Birkin, bem, é uma bolsa que vale 8.000 euros, mais ou menos. Depende do material, se é avestruz, crocodilo, mas um tecido normal, 8.000. Um tecido normal, 8.000. O que acontece? Quando você sai da loja, esse Birkin ou Kelly multiplica por 3 e Hermès sabe disso. E diz, certo, você quer uma bolsa que vai te custar 8.000, mas sai da loja e é como se tivesse ganhado até 21.000, certo? Gaste 3 vezes o valor da bolsa em coisas que não valem ou que não têm valor. Bichos de pelúcia, bebedouros para cachorro, almofadas, utensílios para a sua casa. Mantas, sim. Mantas! Na verdade, eles tentaram abrir um processo contra eles na Califórnia no ano passado, dizendo que estavam abusando de seu poder de marca para que as pessoas consumissem outras coisas. Cara, isso é um negócio. Você quer o Birkin? Perfeito, seja um bom cliente, e isso é o mesmo que acontece na Rolex, na Patek Philippe. Mas quem pode fazer isso?
Só pode ser feito por alguém com um valor de marca, com um poder brutal e alguém que vai receber algo que realmente tem esse atributo de luxo, de escassez, de valor, de artesanato, certo? Isso é algo inato. Portanto, essas empresas na bolsa, como Ferrari e Hermès, são cotadas a múltiplos altíssimos, porque são super recorrentes, super previsíveis. E isso, cada empresa tem seu atributo diferente. LVMH, por exemplo, que é o grupo Louis Vuitton, não tem nada a ver com esse luxo. LVMH é um luxo aspiracional. Não é um luxo como pode ser Hermès. É um luxo de alguém que quer bem demonstrar ou validar-se socialmente que tem uma camiseta da LVMH, que pagou 900 euros, que foi uma decisão horrível porque provavelmente não pode-se dar ao luxo com o salário que tem. Então, LVMH está cotada a 20 vezes os lucros. Hermès, 40, 45, 50, o dobro. E, em teoria, é uma empresa da mesma indústria do luxo, mas é muito diferente. Porquê? Porque não tem a mesma recorrência e visibilidade. Para isso, você tem que compreender. Visa, Mastercard, companhias que têm um duopólio nos meios de pagamento. Ou seja, aí você tem o atributo de compreender as finanças, a parte numérica, que é simples, a parte qualitativa, que é compreender as vantagens competitivas de porquê vou investir na Ferrari, e depois você tem a equipe de gestão. Precisa estar dentro de uma empresa onde haja uma boa equipe de gestão. Isso te leva a dizer, este é um negócio brutal. Agora só me falta saber se estou pagando um preço justo ou não. E tenho que obter esse valor intrínseco. Da minha parte, a última pergunta que quero te fazer é qual é a tua opinião sobre as criptomoedas? Porque parece agora que quem não investe em criptomoedas está perdendo a oportunidade que talvez o Warren Buffett perdeu ao não investir em tecnológicas. É algo similar ou não? Porque o que me custa ver nas criptomoedas é esse valor do dia-a-dia. Esse valor de dizer, poxa, eu vejo o Google e entendo todo o valor que me traz e que traz ao mundo. Mas claro, no Ethereum, Bitcoin não vejo o mesmo. Como você vê as criptomoedas? Muito boa pergunta. Alguém tem criptomoedas? Uau! Muito bem. Mas, por exemplo, Bitcoin. Quanto vale um Bitcoin? Agora vale 80 e pouco, não? Esse é o preço. Quanto vale um Bitcoin intrínseco? Onde está a contabilidade? Por que o Bitcoin sobe ou desce? Ou seja, o Bitcoin sobe porque vem alguém atrás disposto a pagar um preço maior. Ponto. Agora, essa pessoa que é pró-criptomoedas, certo? Eu tenho Bitcoin, mas tenho Bitcoin por egoísmo. Caso algum dia se cumpra a teoria de, por exemplo, há o CEO da MicroStrategy, não sei se vocês conhecem, é uma empresa que o que faz? O negócio deles estava morto e começaram a acumular Bitcoin. Então eles compram Bitcoin emitindo ações, compram Bitcoin e bem, é uma empresa um pouco peculiar. E ele diz que o Bitcoin valerá 13 milhões de euros, um Bitcoin. Digo, caramba, pois eu não sei quanto vale um Bitcoin, mas digo, vou colocar uma pequena porcentagem do meu património, muito pequena, por se acaso algum dia isso realmente valer isso. Mas, bom, pois no final, do meu ponto de vista do que eu faço e como eu invisto, eu nunca poderia investir com convicção em Bitcoin. Porque como não sei quanto vale, pelo menos eu não posso estimar. Talvez haja alguém que sim, que possa. Eu não tenho o conhecimento. Então eu estimo quanto vale um negócio em função do que ganha, mas Bitcoin não ganha nada. Agora, acho que o Bitcoin é das criptomoedas. Se algo me interessa, é o Bitcoin. Porque o Bitcoin é como a chave da liberdade. Eu me considero uma pessoa muito libertária e o Bitcoin faz com que tenha algo muito especial. E é que, bem, ninguém te controla. Há 21 milhões, não vão fazer mais. E realmente você tem algo que nós agora poderíamos fazer uma transação de Bitcoin e realmente ninguém ficar sabendo. Então, isso tem um valor em um mundo onde estamos caminhando para o fim do dinheiro em espécie e hipercontrolado. Portanto, acho que isso tem um valor. A questão é, vale 90 mil esse valor? Vale 200 mil? Vale 13 milhões? Não sei. Então, eu acho que para todos que estão nos ouvindo, pode ser interessante ter um pequeno, na minha opinião, minha humilde opinião, do desconhecimento das criptomoedas, acho que pode ser interessante ter uma pequena porcentagem em Bitcoin. Mas, no meu caso, prefiro ter o dinheiro investido em negócios,
que posso entender, que posso acompanhar, que posso analisar e compreender que realmente, bem, vai aumentando esse valor intrínseco com o passar do tempo. Mas acho interessante essa visão da criptomoeda, vendo o Bitcoin como uma alternativa de liberdade e ter ali uma porcentagem. Se soubesse que o Bitcoin vale 13 milhões, colocaria todo o meu património, mas como não sei. Certo, a palavra family office é como muita gente se refugia nela dizendo eu tenho um family office e pronto. O family office não é uma estrutura regulada sob CNMV, portanto não tens que passar pela típica regulação que passa, por exemplo, uma AFI ou uma agência de valores ou alguma coisa que depois tens que estar regulado por eles. Então, o que se faz nesse family office eu principalmente é uma parte do património familiar e depois é esse assessoramento, de acordo? De, bem, ver a forma como me chega um grupo familiar, de como está investindo e ver de que forma podemos melhorar essas carteiras de investimentos e que decisões, bem, é como se tivesses um assessor fiscal, mas do ponto de vista do investimento, de acordo. Não sei se alguém te contou de alguma forma diferente ou se alguém te diz que está gerindo ele, ou seja, que o que faz é investir o dinheiro de outros, isso realmente um family office não pode fazer. Você pode prestar esse assessoramento, de acordo? Como se fosse um fiscal, mas dos investimentos, fazendo uma leitura de tudo o que está ocorrendo. Sim, é certo que na nossa parte do grupo familiar, o que temos é parte imobiliária, que eu particularmente tento reduzir porque sinto desconfiança. Aqui Carlos Galan nos diria o que vocês estão dizendo, não? Mas isso me gera mais desconfiança do que ter meu dinheiro investido em empresas onde posso apertar um botão e ter o dinheiro na minha conta, não é? Então, bem, isso já depende um pouco de cada um. Mas o meu dia resume-se de uma forma muito simples, e aí verás o que costuma aparecer o Family Office, que é uma gestão bastante simples, de acordo? Mas eu me levanto muito cedo, 6h30, 7, vou passear na praia com o meu cachorrinho, fazemos uma hora de cardio, chego em casa, tomo um café na Marchoco, vou treinar em jejum e enquanto isso já vou vendo e-mails e coisas e se tenho alguma chamada com algum cliente sobre alguma coisa que está ocorrendo em alguma ação, então falamos. Ao meio-dia chego ao escritório e aí, pois, é o que vos digo. Começo, meu trabalho principal é ler notícias. E então nós temos nós temos teses de cada uma das empresas nas quais investimos e no final é constantemente. Porque no investimento há uma coisa que é muito pobre e é tentar buscar seguidores. Normalmente na nossa vida o que procuramos são acólitos que pensam ideologicamente como nós, têm os gostos como nós. No investimento o que tens que procurar é gente que tenha uma opinião diferente e rebatam a tua opinião, de acordo? Tentem contradizer-te. Então, o teu trabalho, o que é? Ler teses contraditórias sobre o que você pensa e poder argumentá-las. Isso é o que te enriquece e enriquece suas teses. Então, é um trabalho muito simples, um trabalho onde realmente o que fazes é ver, como eu dizia, a tinta secar em uma tela. E para mim, particularmente, é um trabalho que eu gosto. Me serve muito para estar na linha de frente de absolutamente tudo o que fazemos e depois para gerar conteúdo no YouTube, nas redes sociais, é muito fácil para mim, mas não me apaixona. Ou seja, não é uma coisa que já me apaixone. E de fato, desde 2023 já não entra ninguém no Family Office. A última pessoa que entrou, pois sim, nos dá um pouco de trabalho o início de fazer ou de assessorar nessas carteiras, mas depois não é uma coisa que me preencha. Ou seja, se agora me dizes, Fernando, tu gerenciarias, não? Porque muitas vezes me disseram, e por que não gerencias um fundo de investimento? É que não me faz feliz. É que eu acho que é preciso fazer do seu lazer o seu negócio, não é? E o que me faz feliz é compartilhar conhecimento, estar em contato com alunos, de acordo? Cada dia agora inventamos há um ano um clube premium, onde um número muito reduzido, umas 15 pessoas, passam connosco como um ano, como se trabalhassem no Family Office, certo? Que são alunos que passaram pela academia e que estão connosco cada dia e estou comentando notícias, explicando coisas. E é como ter 15 alunos, o dia todo comigo. E vamos fazendo aulas no Zoom e para mim é super divertido e nos divertimos muito. E aí se resume um pouco tudo. Costumo trabalhar bastante. Chego às 12, mas não costumamos ir às 8. Porque o mercado dos Estados Unidos vai dando notícias até tarde e depois eu tento jantar cedo e às 9h30 às 10 já estou na cama dormindo.
confluem várias coisas, de acordo? Esta semana estive na semana anterior, a Patek Philippe me convidou para uma coisa que é algo único, que fazem muito poucos clientes, que é visitar a manufatura e poder conhecer como os relógios são feitos por dentro. Que legal. É a segunda vez que vou, sou um verdadeiro sortudo por poder visitar a última marca genebrina de fabricação de relógios, que é dirigida por uma família, a família Stern. E os relógios, obviamente, eu acho que muita gente nas redes sociais o que procurou é ter um relógio, um Rolex, para se validar, assim como tentam-te mostrar o carro que tem ou o que seja para tentar se validar. Eu não tento me validar com nada material. Os relógios para mim são uma paixão. Ir à manufatura é um prémio de quando você é colecionador da marca há muitos anos e o que você faz lá é realmente compreender o que é que está por trás da fabricação de um relógio. Porque muita gente costuma se inclinar, por exemplo, no caso de Patek Philippe, para relógios como podem ser Nautilus ou Aquanaut, que são os relógios esportivos, mas esquecem que isso não é a relojoaria. Isso é um relógio que se produz, poderíamos dizer, quase em massa, embora o movimento, o calibre do relógio seja feito à mão em muitas partes, mas é um relógio muito simples. O que acontece é que é um investimento tão incrível que talvez pagues 60, 70 mil euros na loja e saias e valhas 150 mil, que o aumento é brutal, mas real. Dobras, sim. Não, ou seja, em Nautilus e Aquanaut normalmente dobra, mas você vai a um distribuidor e ele não vai te vender. Porque é que eu te daria 70 mil euros? É como o que comentamos antes, Ferrari Hermès, luxo ao extremo, volte e eu te ensinarei a ver outras coisas, que você vá comprando outras coisas e vá gerando um pouco para que vejam que você é um colecionador, que não é um especulador, que não é alguém que vem para comprar e vender. Então, para mim, os relógios combinam um caráter de paixão, algo que desde criança eu gostei, com um caráter, obviamente, de investimento. Eu, infelizmente, tenho um problema e é que, como eu me dedico a isso, não posso investir ou não posso dedicar dinheiro a algo que realmente não é considerado um bom investimento. Obviamente, eu tenho relógios que são emocionais, onde sei que não estou ganhando dinheiro, mas é igual um pouco como a La Marzocco. La Marzocco é um investimento incrível, ou seja, é uma cafeteira que certamente vocês já ouviram o Sérgio e o Juan falar sobre ela e é realmente um bom investimento. Para mim sim, porque fazer um café todas as manhãs nessa máquina de café e desfrutar desses 10 minutos nela é brutal. Qual você tem? A Mini? Sim. Fez-nos um café com ela também. É brutal. A GS3 está muito bem. Às vezes me esquenta. É a de Marrocos. Sim, mas geralmente se tem em casa. Sim, também se tem em casa. Está muito bem. Mas bom, o que eu dizia? Então, os relógios, por quê? Para mim, porque me apaixona. Ou seja, é uma paixão. E além disso, se você tem a capacidade de poder, ou que a marca te veja como esse colecionador que realmente é um apaixonado, é brutal. Nos mostraram os mostradores, como faziam os mostradores esmaltados, o esmalte cloisonné. Isso é como pegar um mostrador com fios de ouro artesanalmente, depois vou mostrar um vídeo, vai-se fazendo um desenho e depois com um tipo de tinta fazem-se camadas, coloca-se no forno, tira-se, volta-se a... Todos os mostradores são totalmente diferentes. Fazer uma esfera como essa leva cerca de 6 meses e 70% dessas esferas acabam quebrando porque são assadas em uma técnica chamada Grand Faux, que é a 800 graus e normalmente se partem. E talvez depois de 5 meses de trabalho a esfera se parte e você tem que começar de novo. Então isso é artesanato. Confluem valor, artesanato e para mim isso é incrível. Então ter a oportunidade, depois de muitos anos de ter sido colecionador, de receber esse tipo de prémios é um autêntico orgulho e levo com muito orgulho a marca. Hoje levo Rolex. Amanhã, por exemplo, a Rolex me convida para o Mutuário de Madrid e me premia, pois é algo maravilhoso. Então, não sei, me faz... Normalmente, houve uma época em que compravas o que compravas e dobravas, agora já não. Muito poucos relógios na Rolex hoje em dia compras e tens um valor. Mantém-se, o que acontece é que não são investimentos extremamente bons.
Alguns sim, depende. Mas é o que eu digo. Eu acho que as pessoas, nesse sentido, deveriam ver os relógios como algo passional, também como investimento, mas se o que você busca é ser um especulador de relógios e tentar ganhar dinheiro com eles, eu acho que as marcas não vão te querer e não vão te premiar e você não vai ter realmente peças que podem ser valiosas. Fernando, muito obrigado por esta masterclass. Eu me diverti muito. Aprendemos coisas super originais que não nos tinham contado desta forma e espero que tenhas estado à vontade e que tenhas compartilhado a mensagem que querias compartilhar. Muito bem, muito bem. A verdade é que foi um verdadeiro prazer vir aqui a Andorra, visitar vocês e muito obrigado por nos receberem aqui hoje. Adeus!